que é conhecido de todos, especialmente aqui no Grupo Alumni, esse é João de Tórax, médico pesquisador e professor colaborador da nossa disciplina há vários anos. Então, Paulo, a palavra é sua. Obrigado. Eu sou conhecido por derrubar quadrinhos, pistameiras, coisas do tipo. Então, vamos passar. Então, próximo. Nós vamos passar rapidamente um pouquinho sobre a parte fisiológica, isso atendendo aí a pedidos dos residentes, porque a gente conversa sobre isso no ambulatório frequentemente, e eu noto que vocês têm pouca exposição a essas coisas. A anatomia do esôfago a gente conhece bem. Paulo, permita-me só interromper rapidamente sobre o seu comentário. A cirurgia do esôfago, as operações do esôfago, aqui em São Paulo, elas nunca estiveram atreladas à cirurgia torácica. As grandes escolas aqui, Escola Paulista, Santa Casa, nunca, elas sempre foram de domínio da cirurgia do aparelho digestivo. Por isso que a gente nunca se envolveu diretamente nisso. Talvez o AC Camargo, no passado, na época do Mirra, tinha lá um assistente dele que mexia um pouco com o esôfago. Mas fora isso, o esôfago foi sempre da alçada da cirurgia do aparelho digestivo, especialmente aqui no HC, que tem até os grupos muito bem definidos. Tá? Então é por isso que os nossos residentes têm pouco envolvimento, a não ser que passem na cirurgia geral, é o conhecimento que eles vão ter na realidade, alguns no passado, eu lembro, alguns passaram pelo grupo de esôfago, fizeram essa opção, né? Mas não mais. Mas acho que é sempre interessante vocês estarem a par disso. Bom, todos conhecem bem a anatomia, vamos passar ao próximo. Vou mandar meio rápido nessa fase. A parte de deglutição é muito importante para nós trabalhamos com o traqueia, é bom saber mais ou menos como é que funcionam essas coisas, né? E, sobretudo, o controle e coordenação e a geração e a ativação da deglutição, que é muito importante para nós. O que é mais importante para nós do ponto de vista funcional é justamente a distribuição anatômica funcional do esôfago. Quer dizer, ele é feito de musculatura estriada em cima, inervado pelo núcleo ambíguo, e nos 2 terços inferiores ele é musculatura lisa pelo núcleo motor dorsal, e a expressão manométrica desses traçados é bem diferente. Às vezes tem espículas típicas de músculo estriado aqui, músculo liso embaixo, e o relaxamento esfintérico. Pode ir adiante. Bom, no esôfago superior, como eu falei, essa musculatura estriada é uma musculatura de potência muito rápida, né? E ela tem um defeito, que é uma área desnuda posterior, que nós vamos falar mais no finalzinho. E a inervação, como a gente já falou, é vagal. Se você fizer uma vagotomia alta, você tem a ablação da peristalse. Próximo. No esôfago superior, tudo gira em torno do plexo mioentérico também, tem mediado pelo óxido nítrico, etc. E o que ainda pode passar o próximo. O que é importante é justamente a parte do constritor inferior da faringe, que para nós tem um interesse muito grande, porque ele é a bomba faríngea, é ele que comprime, empurra isso tudo para baixo, e aí você tem o crico faríngeo embaixo, que tem que ter um relaxamento muito rápido, né, para poder receber esse conteúdo. E aqui existe o triângulo de Leimer, que a gente vai falar depois, de onde sai o divertido de Zenker, que é uma área de pressão que é desnuda, não tem musculatura. Vai adiante. Bom, então se a gente olhar do ponto de vista manométrico, colocar um catéter dentro do esôfago superior, vocês vão ver, é uma parte posterior que comprime a parte anterior. Então existe uma tração disso, então o sentido posterior tem sempre uma pressão mais alta no sentido anterior e o lateral bem baixinho quando a contração ocorre. Isso tudo é modulado, né, para líquido e para sólido, a gente não tem a mesma contração para as mesmas coisas. Então se olhar na endoscopia, vocês veem que o esôfago fica logo aqui atrás da contração. Né? E aqui o esfíncter superior fechado e aberto. Vocês veem que tem uma complacência grande, o esfíncter bem grande. Isso é a prova da modulação que eu falei, a gente publicou lá atrás, muito antigo, isso mostrando que você muda, né, dependendo do diâmetro do catéter que você coloca no esôfago superior, ele muda o tônus dele para se ajustar a isso. Então essa é a razão pela qual a gente consegue comer coisas diferentes, de diferentes consistências e tal, sem ter dificuldade. Próximo. Na nossa evolução, se a gente comparar com outros mamíferos, nós vamos ver que, por exemplo, o único que tem a via aérea totalmente separada da via digestiva é o cetáceo, são os golfinhos, as baleias, senão eles não estariam por aí hoje, teriam se afogado na primeira respiração, né? Depois, nós vamos ver que, para a criança, né, tudo isso é muito próximo, é por isso que a criança tosse muito, tem sempre aquela criança que dá aquela tossida quando manda e tal, isso é bem típico. E o que nós fizemos é
a evolução separou isso, deixou um espaço muito grande, né, em relação aos demais mamíferos próximos. E isso cria uma situação de fluxo cruzado, onde você tem a deglutição cruzando com a respiração. Então, o mecanismo de contenção disso é tudo muito crítico e ocorre em períodos bem curtinhos. Nós deglutimos aí 600, 700 vezes por dia. Cada estímulo desse leva 400 a 500 milissegundos para ir lá no cérebro e voltar para relaxar o esfíncter superior. Então, tudo isso é crítico, né? Qualquer alteração, seja com AVC, uma alteração local, você pode modificar esse sistema bem controlado e bem ajustado na deglutição. Próximo. Bom, isso aqui é a deglutição que tem as 4 fases, né? Que é a antecipatória, que é aquela sensorial, a oral propriamente dita, a resposta reflexa, e aí a esofágica, que é o que a gente disse que já passou, né? Já foi lá para baixo, ainda com o esôfago mesmo. Isso aí envolve um número enorme de músculos estriados, é bem complexo. Próximo. Já no esôfago médio, essa é uma figura do Frank Netter, muito legal, que mostra bem essa divisão da musculatura e mostrando as distâncias entre os esfíncteres superior e inferior. A gente vai falar um pouquinho sobre eles adiante. E isso não tem a ver com a estatura, isso é importante. Então, o esôfago da Flávia provavelmente é muito próximo do tamanho do esôfago do Aurelino, né? Então, a nossa espécie tem essa característica. A gente já falou um pouquinho sobre o núcleo motor dorsal. O importante é que na musculatura lisa a gente tem outras alterações que não tem na parte superior. A gente vai falar um pouquinho sobre elas depois. Bom, peristalse, sempre lembrar que você vai ter que ter sempre uma ativação sequencial. Então, quando sai o movimento lá de cima da deglutição, você tem uma inibição do resto do esôfago. Ele desliga tudo e aí você tem um processo, né, lento e progressivo de entrega desse alimento lá para baixo. E aí tem os 2 esfíncteres. Próximo. Esse esfíncter inferior foi o que demorou mais tempo para entender, e foi esses 3 caras, o Feiko, Kohl e Schlegel, que descreveram em 1956. Ele não existe anatomicamente, é um esfíncter funcional. Então, eles só descobriram isso através de um próximo igual esse tubo que vocês estão vendo aí, né, um traçado gráfico, e mostraram que existia realmente uma área de pressão positiva lá embaixo. Próximo. E esses indivíduos aqui, quase 40 anos depois, o Lieberman e o Meffer, que escreveram as sling fibers, que são aquelas fibras de estilingue, né, que fazem uma parte do esfíncter inferior e o ângulo de risco que a gente conhece. Elas são muito importantes para a contenção do refluxo, que a gente vai falar disso mais tarde. Quanto à morfologia, de novo, zona de alta pressão sempre no esfíncter inferior, você não sabe se você está lá ou não está, a única forma de ver isso é com manometria. E a função é sempre contraído entre as degluções e relaxado nas degluções. Bom, um outro mecanismo que é importante, que para nós é menos importante do que para o gastroenterologista, é o relaxamento transitório do esfíncter, que tem a ver com um mecanismo que é fisiológico, e aí ele é responsável por quase 2/3 dos episódios de refluxo não relacionados ao relaxamento, refluxo gastroesofágico, que estão relacionados a esse mecanismo de relaxamento transitório, que é por distensão do fundo gástrico. Então, muita gente tem refluxo e tem o esfíncter normal por conta disso. Os hormônios que agem aí são gastrinimotilina, né, que aumentam o tônus, e os outros que aumentam, que são agentes externos, é tudo aquilo que a gente gosta, né, que é chocolate, gordura, álcool, essas coisas todas, morfina, bloqueador de canal de cálcio, é danado para fazer isso também. Próximo. Olhando os métodos diagnósticos, a gente tem, na avaliação morfológica, por exemplo, aqui com a calase, vocês veem aquele famoso bico de pássaro, etc., num paciente nosso com aspiração bilateral, vocês veem uma enorme quantidade de material retido no esôfago distal com síndrome aspirativa associada. Então, essas coisas estão muito relacionadas à parte respiratória também. Outra coisa que se vê é quando você opera esses doentes, faz a miotomia distal, coloca uma válvula de refluxo ou não, etc., eles tendem a reduzir o diâmetro do esôfago. Esse é aquele mesmo paciente que eu mostrei antes, vocês estão vendo depois, uma redução expressiva, aí, 12 meses depois do calibre esofagiano, desde que o esôfago não seja grau 4 aí no esôfago. A calase, exatamente. Bom, outra coisa importante são os divertículos, né? Eu costumo dizer que tudo aquilo que está acima do diafragma nos pertence, aos cirurgiões torácicos. Então, divertículo esofágico é muito importante, vocês vão ver isso, né, e vão ter que tratar isso, que é importante. Então, no raio-x contrastado, a gente vê essa bolsa diverticular em cima, a gente vai falar um pouquinho sobre a fisiopatologia,
tem que saber bem onde é que está o diafragma e não confundir isso com hérnia, que são coisas bem diferentes. Bem diferentes. Adiante. Esse é um divertido que muita gente conhece, que é o Zenker, né? Que também é, muito cabeça e pescoço faz muito isso, mas nós, como cirurgiões torácicos que fazem cirurgia esofágica, fazem também esse tipo de cirurgia. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso lá para frente. Bom, e a famosa hernia hiatal, eu sempre guardo esse registro, porque essa é uma coisa que a gente não vê mais, né? Que são as estenoses pépticas, com grandes hérnias. Hoje, com inibidor de bomba de prótons, fundoplicatura videolaparoscópica, etc., isso diminuiu muito, né? Mas era muito comum, uns 20, 30 anos atrás, a gente via muito esse tipo de problema, com encurtamento esofágico pode ir adiante. E, obviamente, os distúrbios de deglutição. Esse aqui é muito comum, se é um paciente com Parkinson, vocês veem que fez uma broncografia, quando foi fazer a esofografia, aspirou tudo para a traqueia, encheu aqui o lobo médio. Então, esses pacientes têm um distúrbio de deglutição muito importante e a gente tem que atentar para isso, investigar isso, sobretudo quando vai fazer intervenções sobre a via aérea. Próximo. Eis aqui um exemplo de um paciente com retenção de seio piriforme, né? Esse é um paciente nosso, aqui do nosso ambulatório, tem uma síndrome chamada síndrome Meige, que é uma paralisia dos músculos cervicais. E vocês veem que ele tem uma aspiração diferente do outro, que ele é mais silente, ele está traqueostomizado, mas ele nunca limpa, né? Está sempre um pouquinho de contraste lá. Então isso é bem típico também desse tipo de problema. Bom, a endoscopia é obrigatório fazer, não só rígida como flexível. Quem faz cirurgia esofágica tem que saber fazer endoscopia. Isso é muito importante, porque você tem que resolver alguns problemas. Óbvio, você não vai fazer a parte intervencionista mais complexa, que hoje é do endoscopista, mas a endoscopia diagnóstica é particularmente importante. Bom, pulando para a deglutição, uma coisa que é muito importante, a gente fala muito no ambulatório, é o FES, né, que é o Fiber Endoscopic Swallowing Study, que é a videoendoscopia, o VED, né, videoendoscopia da deglutição. Então, isso é feito através de um laringoscópio flexível, paciente sentado, vocês estão vendo lá, é um exemplo bem típico, sem anestesia, né? Você tem que analisar toda a anatomia e a parte da deglutição propriamente dita através do vídeo que você vai ver com clareamento dos seios piriformes, valéculas, mobilidade de epiglote e sensibilidade. Vocês veem o paciente traqueostomizado com teste de corante azul positivo, onde tem uma saída grande, né, de corante pela traqueostomia. Próximo. Bem, vou falar um pouquinho então da manometria, que a gente fala tanto no ambulatório, né? A manometria começou lá nos anos 80 com essa máquina infernal aqui da Sander, que é um negócio imenso. Eu cheguei a ver essa máquina. Depois ela foi miniaturizada. Isso aqui é uma bomba de perfusão com os transdutores, e hoje em dia ela é feita no Brasil, é aquela máquina que vocês veem lá embaixo. Vocês podem ter catéteres perfundidos e de estado sólido e catéteres balonados para estudos de dor torácica não cardiogênica, que é uma coisa que não vou falar sobre isso hoje, que é uma outra história. Hoje nós temos a manometria de alta resolução, que praticamente eliminou a manometria de perfusão, porque ela é toda em estado sólido, ela faz uma imagem que você vê, né, que é muito interessante, muito simples, e ela calcula tudo para você, então fica muito mais fácil. Esses aparelhos hoje nós temos aqui no HC, os nossos pacientes que fazem manometria fazem sempre de alta resolução. Próximo. Na manometria convencional com traçado gráfico, o que você vê são os três segmentos. Você vê o esfíncter inferior, que você vê aqui um platôzinho aqui embaixo, né, que isso aqui é a variação respiratória, e aqui um ponto de versão pressórica, tudo que está para cá é tórax, é abdômen, tudo que está para cá é torácico. Depois você entrega isso para o corpo esofágico, você vê as ondas sequenciais peristálticas, e, por fim, o esfíncter superior, que eu sempre falo nos nossos pacientes de deglutição, que tem que ter o ápice da onda faríngea caindo, o zênite dela caindo no meio, né, do relacionamento do esfíncter superior, para você ter uma deglutição efetiva. Essas são as três indicações, por exemplo, manometria, que são disfagia, dor torácica não cardiogênica, quando você tem diagnóstico inicial, e doença do refluxo. E aí falam em torno de 80%, 85% da patologia esofagiana. Alguns estudos motores para a gente exemplificar, a calásia não tem um relaxamento efetivo e coordenado do esfíncter inferior. Então você vê um platô de pressão, isso aqui é 1 centímetro de cada vez, você vai puxando o cateter, vocês veem que ele entra no tórax, já recebe as primeiras deglutições, que nesse caso não são peristálticas, mas ele nunca relaxa o esfíncter, está sempre em alta. E quando os pacientes vão fazendo retenção no esôfago distal, eles aumentam a pressão basal. Então esse fica longe do zero, como vocês veem aqui,
né? E as ondas são especulares, quer dizer, isso aqui são 15 centímetros de esôfago, a onda é toda simultânea, ao mesmo tempo, então ela não é efetiva. Então, isso é bem típico da calose. Próximo. Outro estudo que a gente não vê muito aqui, que a gente não faz, quer dizer, deve ver muito em core, mas não aqui, que é o esôfago em quebra-nozes, que é o nutcracker, que é uma exacerbação da peristalse normal, e isso aqui é uma das causas principais esofágicas de dor torácica não cardiogênica, uma dor quase que indistinguível da dor da síndrome coronariana aguda. Ela é sempre do lado esquerdo, uma dor que irradia, é terrível, os pacientes sofrem muito com isso. Outra coisa importante que é o espaço difuso, e esse cara aqui, para nós é muito importante, porque ele está por trás da maioria dos divertículos de pulsão. Então, isso é particularmente importante, sobretudo, no meio do esôfago. E a doença de refluxo, que tem, às vezes, em casos mais severos, como aqueles que eu mostrei antes na radiografia, uma ablação motora completa do esôfago distal. Você perde o clareamento ácido do esôfago distal. Próximo. Bem, pulando, por fim, para a pH-metria. A pH-metria começou com monitores de antimônio e acabou com monitor de antimônio. Até hoje a gente usa a mesma coisa, né? A diferença é que hoje você tem outros processos que estão interligados, né? Pode passar. Mas o princípio é sempre o mesmo. Você passa o catéter por via nasoesofagiana, tem que fazer manometria antes para saber onde é que está o esfíncter. Lembra do FAIC lá atrás? Ninguém sabe onde fica o esfíncter, você viu por pressão. Uma vez colocado lá, você calcula 5 centímetros acima do fim do esfíncter. E esse catéter tem que ficar aqui, onde vocês veem aqui na radiografia a pontinha dele aqui, né? Então, esse é o local, em adultos, né, normal de colocação do catéter. Próximo. Aí você tem também a impedância pH-metria, que ela faz as duas coisas. Quer dizer, ela vai ver todo o refluxo não ácido, porque o refluxo ácido é captado pela diferença de potencial entre o eletrodo de referência na pele e que está lá dentro do esôfago. Lá dentro do esôfago, como tem refluxo, tem ácido clorhídrico, só o ácido clorhídrico tem hidrogênio. Hidrogênio é carga positiva. Então, você vê uma deflexão. Então, ele fica lendo a cada 5 segundos, em cima e embaixo, durante 24 horas. O que a impedância pH-metria faz, ela usa outros métodos da impedância de fluxo. Então, você consegue não só ver o eletrodo que funciona como eletrodo padrão, né, do pH abaixo de 4, por exemplo, que a gente considera como episódio de refluxo, mas a subida de refluxo não ácido. É uma coisa que você só vê pela impedância pH-metria. Refluxo não ácido, em torno de 15 a 20% dos pacientes têm isso aí. Né? Então, não se sabe exatamente, hoje se estuda muito isso, mas é importante, sobretudo na cirurgia digestiva, isso é particularmente importante. Para nós, é menos importante, a gente só precisa saber se tem refluxo ou não tem refluxo. Outra coisa é o Bravo System, que foi feito pela Medtronic há muito tempo atrás, que é uma cápsula que você instala por via nasoesofagiana. Você cria uma pressão negativa, passa um pinozinho por dentro do próprio catéter, não precisa de endoscopia, posiciona ela no esôfago distal, no mesmo local, só que ela fica lá, né? Então, ela pode fazer a pH-metria por até 72 horas. É desconfortável a passagem desse negócio para o paciente, não é todo mundo você consegue passar. E é um traçado bem muito grande para analisar e tal, e é caro, né? Então, tem, os hospitais padrão tem, se usa isso, eu usei na época, mas assim, o custo-benefício em relação ao restante, para nós, é praticamente negativo. Acho que você pode usar a pH-metria convencional, impedância, sem problema. Próximo. Pois aqui o traçado da pH-metria, estas abscissas vocês têm o tempo e aqui o pH, considera-se abaixo de 4, pH quer dizer refluxo. Refluxo tem que estar abaixo de 4. Então vocês veem a espícula aqui, isso aqui são as refeições do paciente, né? E vocês veem que a linhazinha vermelha é transpassada por essas refeições, que é normal, a gente tem um pouco de refluxo mesmo, que a gente falou do relaxamento do esfíncter, e aí no decúbito, teoricamente, você não deve ter mais refluxo. Então, isso aí é o que a gente vê no traçado gráfico normal, vamos ver o que é anormal. Esse indivíduo aí, que é o Dr. Demista, que todo mundo me pergunta, que é o Demista, está aí. Ele está mais do que aposentado, conheceu uma figura muito interessante, um olho brilhante, absolutamente brilhante, um livro desse, Esophageal Disease Intestine, que é sensacional, um livro muito bom, e foi ele que criou a tabela que nós usamos hoje. Então, basicamente é isso, ele fez isso nos anos 70, quando estava no Havaí, ficou 2 anos lá e criou esse processo todo que hoje o computador faz para você. Você aperta um botão e faz tudo para próximo. Alguns exemplos de avaliação funcional alterada. No paciente com refluxo, você vê refluxo biposicional, caminho aqui, paciente deitado de noite,
Ele tem refluxo no início da noite, no final, e tem muito refluxo durante o dia. Isso tudo é quantificado na tabela do Denise. Esse paciente tinha uma esofagite grau-B de Los Angeles, e esse aqui tinha um adenocarcinoma com Barrett. Vocês veem que o refluxo biposicional, né, deitado em pé, apostático deitado, é muito importante. Próximo. Outro paciente importante para nós também é o paciente que tem doença respiratória. Então, esse é o paciente com asma, com broncoespasmo noturno frequente, e olha o que acontece. Eles têm tremendo refluxo na madrugada, né? E isso geralmente cria esses processos. Outra coisa que é interessante é a microaspiração de ácido, e esse é um paciente nosso que tem um refluxo durante o decúbito imenso, tá vendo? Longo período, às vezes 1 hora de refluxo, etc. Ele acaba microaspirando, fazendo rinossinusopatia, e esse paciente veio com um abscesso pulmonar no segmento 6 da direita, que é uma espécie de ralo da via aérea para quem dorme de barriga para cima, porque se aspira vai cair lá. Então ele aspirava material do espaço rinosinusal por conta do refluxo. Isso era frequente, até que nós paramos a bola, o que estava acontecendo, e aí ele precisou corrigir o refluxo e resolver o problema. Próximo. Uma outra coisa interessante é o paciente com estenose subglótica. Aí é uma outra história, porque na doença respiratória, esses pacientes têm um gradiente de pressão alterado. Então, eles têm muito refluxo por um gradiente de pressão e não pela hipotonia do esfíncter. Então, são coisas diferentes. É por isso que eu falo que doença de refluxo é uma coisa e refluxo é outra coisa. O que a gente trabalha mais é com refluxo, né, com doença respiratória. Próximo. Bom, duas palavras sobre divertículo. O Belser é a pessoa que eu considero mais importante, depois de quem fez a primeira descrição, foi o Google, no século XVIII, porque ele fez as bases para o que a gente faz hoje, né, que são a diverticulopexia e a miotomia longa. Foi ele que cunhou as bases para isso nos anos 60, né, e tudo que a gente faz hoje é baseado no que ele propôs lá atrás, em 1966. Próximo. O divertículo de tração a gente vê cada vez menos, né? Nós que passamos aí a época da tuberculose, a gente viu bastante divertículo de tração. Eu tive alguns casos, um único caso cirúrgico que foi uma hemorragia severa do divertículo, de um divertículo de tração subcarinal, e é muito típico de doença granulomatosa pela retração, né? Então você vê, geralmente são órgãos sintomáticos e raramente precisam de tratamento cirúrgico. E não precisa de miotomia porque ele não tem estudo motor subjacente. Próximo. Já o pulsão, que foi descrito em 1883, né, quem realmente, interessante, né, falou sobre o distúrbio motor foi o Manuel da Abreu, que fez a biografia, que era o raio-x pequenininho que a gente fazia, e foi ele que descreveu em 1949. E o Michael Kay, que é um notável cirurgião cardiovascular, fez o primeiro estudo e mostrou que tinha, quase todo mundo tinha distúrbio motor, né, que era uma coisa mais importante sempre. Próximo. Então, no divertículo de pulsão torácico, aí a gente pode ter outras coisas, como dor torácica, aspiração, disfagia, regustação, etc. Na esofagografia você vê exatamente essa bolsa enorme, né? Geralmente ela aparece ali do lado direito, ao invés do esquerdo, que aqui está um pouquinho rodado, mas você aborda pela esquerda. A maioria desses versos é muito mais fácil. No terço inferior do esôfago, você simplesmente traciona, disseca o esôfago e ele vem para você. E aqui o que a gente vê é um distúrbio motor nesse pacientinho nutcracker, que é infrequente. O mais comum é o espasmo esofageano difuso, que esse é o que está mais frequentemente associado. Próximo. Aí o tratamento é miotomia, como o esquema aqui famoso do Belser, né, que foi atualizado pelos staplers, com uma miotomia contralateral e uma diverticulectomia. Esse aqui é o acesso antigo, vocês provavelmente nunca mais vão fazer, né, que era a torectomia no sexto espaço intercostal esquerdo. Aqui vocês veem o divertículo tracionado e dissecado, aqueles ressecado com o GIA, e depois a miotomia contralateral, que tem que ser uma miotomia longa, porque o distúrbio não é focal. Ele é longo e o divertículo ocorre por um aumento de pressão local contra a entrada dos vasos. Ao longo dos anos, você vai tendo uma distensão daquilo e a formação do divertículo. Próximo. O epifrênico é parente do divertículo de pulsão torácico, que também tem distúrbio motor subjacente. Mas ele tem uma outra situação completamente diferente, que é a questão do componente do refluxo. Como ele fica muito, da mucosa, perdão, como ele fica muito próximo da junção esofogástrica, você pode ter célula parietal, célula oxídica dentro dessa mucosa, coisa que no divertículo de pulsão torácica você não tem. Então, quando isso acontece, com pacientes nossos, com hemofocos de hemorragia e úlcera, às vezes dentro dos pacientes, fazem sangramento. Então, esses pacientes têm uma
uma indicação cirúrgica mais precisa. Você faz o diagnóstico, o ideal é você operar esse paciente o quanto antes, porque eles vão fazer complicações a médio e longo prazo. Então, lembrando sempre, essa aqui é uma série de delas bem antiga, mas mostrando que o espasmo difuso você vai achar em pelo menos 60% dos pacientes e a fisiopatologia é diferente. Próximo. Então, aqui no caso, qual é a história? Você tem que fazer a miotomia, corta o divertículo, fecha o divertículo, faz uma miotomia longa, comprometendo o esfíncter inferior, que vocês viram lá atrás, e tem que fazer uma válvula antirrefluxo. Qual é a melhor forma de fazer isso? Pelo tórax, muito mais simples. Né? Eu costumo dizer fazer isso pela abdômen e tirar as calças pela cabeça, muito difícil. Não é impossível, muito difícil. Então, hoje, isso aqui é a válvula que a gente usa, que foi feita pelo Belsel Mark IV, que é muito boa, e ela ancora a borda inferior da miotomia e sepulta no diafragma. Então, com isso, você tem a correção do refluxo, a resolução do divertículo e a prevenção pela miotomia. Então, isso pode adiante. E, por fim, o famoso Zenker, né, que esse aí também foi escrito pelo Ludwig no nosso 1700 Caquerara, e só em 1985, que esse indivíduo chamado Miller propôs a primeira ressecção, né, com base nessas descrições lá de trás. Isso aqui são fotos da época lá do século XIX, né, é bem interessante. Vai adiante. Aí a fisiopatologia em coordenação faríngea-atricofaríngea, aumento da pressão intraemudinal, que a gente falou no começo. Você tem sempre um grau de atrofia muscular, se você biopsiar, tem estudos mostrando isso. E esses pacientes têm disfagia de regurgitação, o grande problema é a aspiração, né, que é raro, mas é muito grave, porque esses pacientes geralmente têm sintoma depois de 70, 75 anos. Muito comum você ver o tipo dizendo que é um paciente octogenário. Então, neoplasia é muito raro, tem pouquíssimos, eu coloquei até a referência, tem pouquíssimos casos. O que se faz, nada diferente do que se faz com o restante dos divertículos de pulsão, diverticulectomia, quando é acima de 2 centímetros, abaixo de 2 centímetros é diverticulopexia, que vocês estão vendo aqui, você fixa na face anterior aqui, para cima, né? E uma miotomia longa que tem que comprometer o construtor inferior da faringe, que a gente viu lá atrás, na anatomia, e o esôfago proximal, são os 3. E, mais recentemente, a partir dos anos 90, se estabeleceu, e hoje em dia existem já aparelhos para isso, se faz esse tratamento com laringoscopia de suspensão, que foi proposto pelo Dolman, que nada mais é do que um stapler modificado que vai pelo colo do divertículo, na parede posterior, por via endoscópica, e aplica uma linha de stapler e faz as duas coisas, faz a miotomia e a ampliação do colo do divertículo. Obviamente, para divertículos não muito grandes, aqueles enormes, que a gente muito raro vê hoje, você tem que operar mesmo. Próximo. Bem, e para fechar, 2 palavras, a gente já falou várias vezes aqui, sobre a manifestação respiratória do refluxo. Está aí o Ronald Belsel de Bristol de novo, que foi um indivíduo que abriu essa discussão nos anos 60, e ele mostrou que manifestação respiratória, em 600 casos operados, com cirurgia antirrefluxo, quase 60% desses casos tinham manifestação respiratória, que são essas coisas que vocês veem próximo. A realidade clínica não muda muito, né? Sempre lembro essa história. Então, uma coisa que é muito importante no refluxo respiratório é esse conceito de refluxo silencioso, né? Que é uma coisa muito importante. Esse indivíduo chamado Peter Carilas fez um estudo de manometria bem interessante e mostrou que no indivíduo acordado você tem um tônus do esfíncter superior mínimo de 40 milímetros de mercúrio, vai de 40 a 150 na verdade. Quando o paciente começa a dormir, isso cai pela metade e cai 5 vezes quando ele entra em sono REM, sono profundo. Então, esse é o momento que o indivíduo tem o refluxo silencioso. Então, essa é uma base bem estabelecida. Então, o paciente que na posição supina facilita o refluxo próximo, pelo laringe e traqueia. São vários estudos que nós fizemos com pacientes com transplante, com asma, etc., mostrando que existe fibrose pulmonar também. O refluxo é muito comum nesse grupo de pacientes próprios. E esses são os estudos seminais, né, do Kaufman e do Ben, que foram pessoas que contribuíram muito da otorrinolaringologia, que é de onde veio toda essa história, onde a gente se baseia hoje. Próximo. Uma outra coisa importante é que, para nós, com estenose traqueal, a gente vai ver que os pacientes 45% dos pacientes podem ter doença de refluxo, né? E 63% das estenoses idiopáticas, nesses casos, talvez não sejam tão idiopáticas assim.
porque, na verdade, elas têm refluxo, por isso que a gente tem que fazer pesquisa de refluxo com PHMT nesses pacientes. Próximo. O que acontece é aquilo que eu falei antes, gradiente tóraco-abdominal, você tem uma pressão muito negativa no tórax, por conta da estenose traqueal, e tem uma pressão positiva abdominal, que é o normal. E com isso aqui é uma simulação de fluxos por tomografia, por dinâmica computacional de fluidos, e vocês vão ver que a área vermelhinha é onde o turbilhonamento é maior. Então, esses pacientes na área glótica e subglótica têm muito mais turbilhonamento, então isso facilita o refluxo. Por isso que esses pacientes não têm doença de refluxo. Eles não têm azia, regurgitação ácida, na maioria deles não tem enfim, esofagite grave, nada disso. Né? Então, isso é um conceito difícil, literalmente, de engolir pelos gastroenterologistas. Né? Próximo. Então, aperta só a setinha para mostrar. Vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui é um paciente com traqueite severa, paciente com refluxo grave. Esse é um paciente com paquidermia, né? Aqui atrás, e vocês veem uma úlcera linear aqui, e uma fusão quase nas aritenoides, paciente com refluxo grave também, e esse paciente com granuloma e uma estenose de fungo cego. Então, tudo isso você pode ver nesses pacientes que têm refluxo próximo. Então, nós temos aquele estudo clínico aqui, colocando uns 5 anos atrás, que mostrou exatamente isso. Né? Que quando você vê esses pacientes como um todo, né, e analisa os que têm pH-metria normal e anormal, com estenose de traqueia, próximo. Essa demografia dos pacientes, a gente definiu um desfecho favorável como resolução da estenose em 2 anos, seja para o paciente que foi operado, ou decangulou de vez, ou parou de dilatar. Próximo. E o que a gente observou foi isso. Quando você, após um propenso de Score-Match desse grupo de pacientes, vocês vão vendo as duas populações diferentes aqui, depois do PSM já bem coordenadas, vocês vão ver que a fundoplicatura, antes de tratar a estenose traqueia desses pacientes, aumenta 5 vezes a chance de resolução no paciente que tem refluxo patológico. 5 vezes. Isso é muita coisa. Próximo. Se você comparar o omeprazol 80 mg por dia, que é o que a gente usa geralmente para esses pacientes, de dia e de noite, para ablação noturna também, contra os pacientes que não tinham refluxo na pH-metria, eram normais, né, eles se equivalem. Você vai ter, perdão, estou no slide seguinte. Com o omeprazol com observação, o omeprazol perde da observação. Porque esses pacientes que não têm refluxo são muito, muito, muito melhores do ponto de vista de resolução do que os pacientes tratados com omeprazol. Por quê? Porque o que sobra, que sobe lá em cima, deixa de ser ácido, mas sobe todo mundo, menos o ácido. Então você tem enzima proteolítica, tem um monte de coisa para cima também, que tem que ser, então, provavelmente, por isso a fundoplicatura funciona melhor. Próximo. E, por fim, se você compara a fundoplicatura com um paciente que não tem refluxo, as populações, acabou a diferença. Então, ele se torna um paciente refluidor PEV, não refluidor, e com isso você resolve em 2 anos a estenose traqueia de forma equânime entre as duas populações. Próximo. Esse é o estudo publicado, nós ganhamos 2 editoriais na época. É bastante difícil publicar isso aí, porque é contra todo um conceito, então a gente continua acreditando nesse negócio. Né? Próximo. Bom, então, em conclusão, é sempre bom a gente conhecer os métodos de investigação. Não é que vocês não vão fazer, né? Saibam o que é. Eu tenho uma curiosidade, tem uma lidinha, né, que eu tentei trazer um panorama geral. 2. Sistematizar sempre os métodos de investigação, que isso aumenta a tua eficiência e diminui o custo. Né? E sempre que você tiver manifestação, se suspeitar de manifestação respiratória doença esofágica, o que você precisa fazer? Está familiarizado, preparado aí para reconhecer esse negócio. E não ir contra, né? Você tem que reconhecer isso e estudar isso para poder refutar ou aceitar. E 3º, interagir aí com o pneumologista, o gastro e o cirurgião que faz aparelho digestivo. Eu fiz fundoplicatura há muitos anos, né? E, obviamente, acabei me escondendo nas fundoplicaturas por via torácica, que eram os insucessos da cirurgia abdominal, por conta da minha familiaridade com o método, etc. É muito simples, não é nada complicado, né? Muito simples, e fora do Brasil, como o David falou, isso o cirurgião torácico faz normalmente, na prática clínica diária. Para nós, o interessante é ter uma boa colaboração, como a gente tem com o a Flávia vai apresentar um caso ilustrativo rapidinho. Eu passo para você. Opa. Bom dia a todos. Vou apresentar o
acaso para representar o estenose subglótica e refluxo. Então, pode passar. Então, MVL, sexo masculino, 20 anos. Ele sofreu um acidente automobilístico, aproximadamente, só para seguir a cronologia, no mês de abril, vamos seguir assim, sem falar a data específica, igual o Dr. Paulo pediu. Ele teve um trauma moto versus anteparo fixo, foi um acidente de alta cinemática, com múltiplas fraturas de arcos costais, um trauma torácico fechado bem importante. Ficou em UTI durante 33 dias, destes 22 dias entubado, e ainda nessa internação teve a traqueostomia após esses 22 dias de intubação e foi decanulado em 3 semanas, ainda na mesma internação. Depois, alta hospitalar, tudo isso em serviço externo. Apresentou dispneia que se iniciou por volta de 2 semanas após a alta hospitalar, com uma piora muito importante após 4 semanas, quando ele retornou e foi feita uma primeira broncoscopia flexível, que mostrou uma estenose subglótica, aproximadamente a 1 centímetro das pregas vocais. Foi tentada uma primeira dilatação, restenosou precocemente, com 14 dias, e por fim eles retraqueostomizaram. Tudo isso no intervalo mais ou menos de 1 mês e meio da alta. Na primeira avaliação com tomografia de laringe traqueia, já mostrava essa estenose supraestomal, com aproximadamente, pela tomografia, 37 milímetros de extensão. Depois disso, o paciente, por conta das outras fraturas que ele teve de membros inferiores, ele acabou evoluindo com complicações ortopédicas, ele teve osteomielite, foi encaminhado para segmento no IOT aproximadamente em outubro, então 6 meses após o trauma, e foi quando ele também começou o segmento conosco, no mesmo mês. Durante o segmento ambulatorial, foi percebido a progressão da estenose dele para uma estenose em fundo cego, também com os 37 milímetros de extensão, e o paciente não apresentava nenhuma fonação. Além disso, foi observado no nosso ambulatório que ele apresentava sintomas típicos de refluxo, tá? E na endoscopia confirmou uma esofagite grau B com um ED normal. Tá? Foi iniciado o tratamento por nós, com IBP, omeprazol 80 mg ao dia, dividido em 2 doses. Finalizou o tratamento ortopédico aproximadamente 14 meses depois desse trauma, que era a nossa grande discussão do que priorizar, né, qual o tratamento. E após finalizado, pode passar. Foi finalmente realizada uma avaliação funcional do esôfago do paciente para determinar a prioridade e ordem do tratamento. Após uma esofagomanometria normal e uma pH-metria com alteração, mostrando refluxo supraesofágico e uma alteração principalmente biposicional da ortostase com decúbito, foi optado por prosseguir com o tratamento dele com o aparelho digestivo. O Demister dele nessa época era de 34. De 14,9. Não, 14,9. 14,6. 77. Bom, aqui na avaliação funcional pré-operatória do paciente, já em acompanhamento com o aparelho digestivo nessa época, mostrou que o refluxo dele era biposicional. Então, a grande diferença entre o período de ortostase e de decúbito, tá? Em que... Quer explicar, professor? É aquilo que a gente conversou, né, Flávia? Vocês veem que da esquerda para a direita, que é as 24 horas, né, ele vem com muito refluxo ortostático, muito. Aí ele deita, também tem refluxo. Né? Deitou durante o dia, aí ficou em pé, jantou, foi dormir, de novo refluxo no meio da noite, etc. E ele tinha aqui atrás um episódio de refluxo supraesofágico. Supraesofágico a gente faz isso com 2 eletrodos, um a 5 centímetros acima do esfíncter esofágico inferior e outro 15 centímetros acima, 20 centímetros, né? E ele, quer dizer, estaria muito perto da faringe ali. Então, você, às vezes, capta esse refluxo. O problema é que esse refluxo supraesofágico nunca entrou na tabela do Demister, porque tem muito falso positivo. Quer dizer, o paciente diz assim, não, o senhor tomou Coca-Cola, não sei o que é ácido. Não, mas ele tomou uma outra coisa, tal, que se acidificou e deu positivo lá em cima, que não, na verdade não é. Então, ele nunca entrou na tabela. Então, esse aqui, então vocês veem que ele tem bastante refluxo ácido.
Diga, Flávia. Bom, então prosseguiu com os planos do aparelho digestivo em realizar a funduplicatura. Foi utilizada a técnica de início modificado, então uma válvula de 360 graus. Aqui está a parte inicial de dissecção, quando passa o reparo com o dreno, São os vasos curtos, tá ligado? ligadura dos vasos curtos, e por fim a confecção da válvula 360. Fixação no pilar também. Esses são os pilares, né? Que você tem que ajustar os pilares para diminuir o tamanho do hiato, né? Esse é o famoso ponto da disfagia, né? Vocês estão vendo o pilar aqui ajustado e agora a confecção da válvula. O interessante que a gente comentou, né? Eu acabei não falando com você sobre isso, desculpa, esqueci hoje, é que aqui eles fazem a válvula convencional, ou seja, sem ancoramento no esôfago, né? E isso é um problema porque às vezes migra esse negócio lá para cima. Então, tá vendo? Ó, fica soltinha aqui, ó, vocês veem que está soltinha. Então, sob a alegação de que isso é mais fisiológico, que ela consegue deslizar no esôfago e tal. Não, isso aí é ancoramento lateral no pilar. No pilar, né? Entendeu? Eles fazem isso para justamente... Mas aí você pode rodar, né? O grande problema é esse. A grande vantagem do Belce é que você faz isso tudo ancorado no diafragma. Acabou. Não tem reparo da válvula em si. Esse aqui é o aspecto final, né? Ela fica soltinha, né? Tá vendo aqui? Tá ótimo. Bom, no 6º mês pós-funduplicatura, foi repetidos os exames com esofagmanometria, agora com pressões normais, a pH-metria com 2 eletrodos não mostrava refluxo ácido, e na tomografia de laringe e traqueia persistia a estenose fundo cego, estimada em 40 milímetros. Bom, a proposta e planejamento após discussão no nosso ambulatório foi a ressecção subglótica, em que a gente não descartava a possibilidade de ter que mobilizar a região supraioide por conta da extensão mesmo da lesão. Só para lembrar, a liberação supraioide foi descrita pelo Montgomery, né, lá nos anos 70. O que você faz é uma secção anterior por uma cervicotomia acessória em cima dos músculos miloioide, genioide e genioglosso. E aí você secciona o osso ióide antes do ligamento, né, de forma a obter uma descida aqui dessa área de aproximadamente entre 1 e 1,5 centímetros. Geralmente dá um pouquinho mais de 1,2 e tal, para diminuir a tensão, né, nas ressecções subglóticas. Então aqui, recuperando os vídeos da primeira cirurgia, na laringoscopia de suspensão foi realizada uma avaliação da mobilidade das aretenoides, estava tudo preservado, e foi observado, pode adiantar um pouquinho o vídeo, uma estenose em fundo cego, realmente em topografia subglótica, então aproximadamente menos de 1 centímetro das pregas. Aqui, ó. Aqui, a estenose está aqui embaixo, né? Dá para ver bem. Dá para ver bem. Dá para acreditar, né? Posso passar, Fábio? Então, vamos lá. Bom, então, seguindo nossos planos, foi realizada a liberação da região supraioide, conforme o Dr. Paulo já descreveu. E aqui embaixo a gente já consegue, antes desse passo, a gente já tinha realizado a cervicotomia com toda a dissecção e isolamento da região da traqueia, acho que foi um slide, doutor. Oi? Não pulou um slide? Não, acho que não. Acho que Da é isso. dissecção. Não, a dissecção é depois. Eu acho que eu troquei. Pela ordem. Desculpe. Então tá lá, vocês estão vendo, tá bem soltinho, como a Flávia falou. Incisões, sempre bom fazer incisões diferentes, porque a complicação desse negócio é fístula salivar. Quando tem fístula salivar, se pegar a cervicotomia é um desastre, né? Porque aí você tem anaeróbio nadando lá, é uma confusão. Então vamos lá. Então, essa Aqui é o vídeo da dissecção, conforme eu mencionei. Então, na cervicotomia, aqui tinha a região da traqueostomia, e aqui já mostrava a extensão mesmo da estenose. Está mostrando com a pinça. E a cricoide, né? Duas visões. Uma mais anterior e aqui mais lateral. Esse é o pomo da cartilagem tireoide, a cartilagem cricoide já dissecada embaixo para ressecção subglótica. Aqui, após já a ressecção, estou mostrando a traqueia proximal, as pregas vocais. E aqui o aspecto já final pós-ressecção.
Isso tudo, nos planos. Bom, então a peça realmente na medição tinha aproximadamente 40 milímetros, era uma estenose fibrocálcica, cicatricial, bem crônica. A tomografia pós-operatória foi realizada no quarto pós-operatório, que é aquela imagem que está à esquerda, à direita de vocês. E o segmento em 24 meses, o paciente apresentou uma deglutição e vozes preservadas e se manteve sem recidiva, tanto do refluxo quanto de qualquer distúrbio ventilatório. Em relação à liberação supreóide, a gente trouxe aqui só para relembrar que, de acordo com a extensão da ressecção, acima de 4 centímetros, a possibilidade de complicações é de 5 vezes maior em relação aos demais casos. Isso foi um estudo publicado aqui pelo nosso serviço no ano de 2014. Isso é aquele que a gente já falou antes, A gente já mencionou. Então, as mensagens finais das duas apresentações em conjunto. O portador de estenose traqueal com refluxo, ele tratado com fundoplicatura, apresenta, então, um benefício, melhor resultado em relação ao que apenas realiza tratamento clínico com o IBP. A pH-metria normal, ela pode ser suficiente para indicar o tratamento do refluxo, mesmo na ausência de sintomas digestivos, a doença do refluxo propriamente dita, e que as manifestações respiratórias com refluxo diferem da doença do refluxo propriamente dita. Muito bom, doutora.